E aí, pessoal, você sabia que tem um personagem na Bíblia que escapou fedendo? E olha que eu estou falando isso de modo literal. É o que vamos saber agora no Você Sabia. Solta a vinheta aí, Gini! Pois bem, tem um personagem bíblico que foi se esconder, e quando ele foi se esconder, ele estava fazendo algumas, digamos, necessidades. Eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês, no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim, vou ler aqui para vocês. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras montenses. E chegou a uns currais de ovelha, no caminho onde estava uma caverna, e entrou Saul nela. Repare bem agora para essa expressão que eu vou dizer. A cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do Senhor, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente, enquanto Saul estava cobrindo seus pés, mansamente Davi cortou a orla do manto de Saul e disse aos seus homens: O Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois és ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Bom, essa passagem aqui era uma passagem que Davi ele poupa a vida de Saul. Vocês sabem que Saul tinha inveja de Davi, tinha ciúmes de Davi, porque Deus já havia rejeitado Saul como o rei, já havia rejeitado o reinado para Saul, pois Saul foi desobediente, Saul não obedeceu à voz de Deus. Então Deus já havia escolhido um homem segundo o seu coração para reinar sobre Israel. Mas Saul mesmo assim ainda estava combatendo com os filisteus, ainda estava em guerra e também estava numa busca implacável para matar Davi. Nesse episódio aqui, Saul ele escolhe 3.000 homens de Israel para buscar Davi. Davi ele estava escondido em algumas cavernas com os seus homens. E nesse episódio nós vemos que Saul ele entra em um curral de ovelhas, um local fechado, um local bem privado, e ele entra numa caverna. Quando ele entra nessa caverna, a Bíblia nos mostra, principalmente aqui a versão revista e corrigida de 95, que Saul foi cobrir os seus pés. Mas o que significa a expressão cobrir os pés? Bom, meus queridos, cobrir os pés, antes de tudo, é um eufemismo. Isso mesmo, não sei se você já ouviu falar nessa expressão, mas eufemismo é uma expressão que tenta suavizar uma palavra desagradável. Por exemplo, se você chama alguém de retardado, para você suavizar isso, você diga assim: olha, você é especial. Não diga que a pessoa é retardada, você é especial. Ou seja, você está suavizando a palavra. É um eufemismo. Da mesma forma aqui também temos um eufemismo. Saul foi cobrir as pernas, ou seja, ele foi suprir as suas necessidades. Ele foi fazer o número 2. Quando ele foi fazer o número 2, é lógico que ele pegou essas vestes e cobriu as pernas, se é que você está me entendendo, não é? Em outras versões bíblicas, essa mesma expressão, cobrir os pés, ela significa satisfazer as necessidades na versão NVI, e na versão King James quer dizer aliviar o ventre. Ou seja, então está claramente evidente que o que ele foi fazer ali foi... Você está me entendendo, né? Mas muito bem, o que o texto ele está enfocando
não é essa curiosidade aqui. Essa curiosidade é apenas para você entender que existem fatos curiosos na Bíblia que a gente precisa às vezes destrinchar para explicar melhor para você. Mas o que o texto ele traz em si mesmo, no seu âmago, é a misericórdia que Davi exerce sobre Saul. Então Davi deixou que Deus julgasse Saul. Davi não quis julgar Saul, porque Saul era um escolhido de Deus. Então nós vemos aqui uma bazuca. Tem uma criança falando. Pois bem, então Davi exerceu a misericórdia para Saul. Essa é a ideia central que esse texto traz. Que mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que os seus inimigos queiram lhe destruir, mesmo que os seus inimigos queiram ver você no fracasso, mas ame essas pessoas. Isso você vê que está sendo aplicado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus ele nos traz esse ensinamento de nós amarmos os nossos inimigos, de nós orarmos por aquele que nos maldiz, de nós abençoarmos aquele que nos querem mal. Nós devemos exercer misericórdia contra aquelas pessoas que estão nos fazendo mal. Sendo assim, nós seremos verdadeiros cristãos, homens e mulheres escolhidos segundo o coração de Deus. Então, seja como Davi. Ao invés de querer fazer o mal contra os seus inimigos, exerça misericórdia. Corte a orla do manto. Que Deus em Cristo vos abençoe. E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso link, aqui no nosso canal, você sabia? Mandem sugestões para mais vídeos, mais curiosidades, para que possamos destrinchar aqui para vocês, tá bom? Tchau, beijo!